Ok, pessoal. Então, a gente vai começar agora a aula 2. Então, basicamente, a gente viu lá na aula 1 os princípios básicos, né, de ciências e termodinâmica e que vão ser necessários agora para essa aula 2. A gente vai iniciar, então, para valer, né, a primeira lei da termodinâmica e outros conceitos básicos, certo? Então, os objetivos, então, dessa aula e desse capítulo, né, no caso, é a gente aplicar as equações de balanço de massa e de energia, né, para quantificar trocas de matéria e de energia. Isso a gente vai ver mais para frente, talvez não hoje, não vai dar tempo. A gente vai ver a primeira lei da termodinâmica, que basicamente é o princípio da conservação da energia mecânica que a gente viu, só que agora incluindo todas as formas de energia, certo? Porque muitas vezes existem algumas energias que podem ser trocadas, em alguns casos, pelo atrito, e é perdido como calor, por exemplo. Então a gente vai ver que essa energia ela pode ser armazenada em uma certa forma, que é chamada de energia interna, por exemplo. Então, a gente vai desenvolver alguns novos conceitos, que seriam energia interna, que é justamente uma energia armazenada numa substância, certo? Pode acontecer, então, dessa substância ela ter um aumento de temperatura justamente devido a essa energia interna que foi armazenada, certo? Devido a uma troca. Por exemplo, a gente pode ter um trabalho realizado sobre um sistema e ele vai, de certa forma, absorver uma parte daquela energia e liberar uma parte como calor, certo? Então, essa parte que é armazenada como energia é uma energia interna, certo? Da substância. Então, a gente vai ver também o equilíbrio termodinâmico, desenvolver conceitos também de funções de estado, que justamente são propriedades como temperatura, pressão, a própria energia interna, a entalpia, que quando você vai de um estágio 1 para um estágio 2, por exemplo, você tem água a uma temperatura de 25 graus, e você muda, por exemplo, para uma temperatura de 90 graus, você tem um aquecimento de 25 para 100. Então, se você quer saber, por exemplo, a diferença, ΔH, vamos dizer, a diferença de entalpia entre esse ponto 1 e esse ponto 2, você pode determinar por esse processo, por exemplo, de aquecimento, que eu falei, você dá calor lá para o fluido e ele mudar de 25 para 100 graus, ou você poderia, por exemplo, aplicar dois processos diferentes, como, por exemplo, aplicar uma compressão lá a volume constante e depois fazer uma expansão a pressão constante, e você conseguiria chegar na mesma temperatura em um certo ponto, né? E aquela diferença de entalpia, se ΔH, seria o mesmo, apesar de dois processos realizarem para chegar naquele ponto, enquanto que o outro só foi um processo. Então, o calor e trabalho, como a gente viu, depende da trajetória justamente por causa disso. E as funções de estado não, que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente também vai determinar o estado termodinâmico de um sistema, ver conceitos do que seria um processo reversível, definir também o que seria entalpia, né? Na verdade não existe uma definição, mas os meios de calcular as variações de entalpia, e vai ver que ela é importante para sistemas abertos. Então, tanto energia interna como entalpia não existe uma definição na termodinâmica clássica, nem meios de se calcular os valores absolutos dela, mas na verdade só as variações, o ΔU e o ΔH nesse caso. A gente vai ver também novos conceitos que seriam capacidade calorífica, isso aí vocês já devem saber, como elas se relacionam com a energia interna e com a entalpia. Então, basicamente, a gente vai seguir esse caminho aqui, ver os experimentos de Joule, energia interna, primeira lei da termodinâmica, o balanço de energia em sistemas fechados, o estado termodinâmico, função de estado, equilíbrio, regra das fases, processo reversível, processo a volume constante, pressão constante, entalpia, capacidade calorífica e balanço de massa e de energia em sistemas abertos. Então, a gente vai iniciar agora com os experimentos de Joule, certo? Ele foi um dos iniciadores que descobriu, então, que existia uma energia, né, que, de certa forma, era armazenada em algum sistema, uma substância, que até então era desconhecido. Interessante que o Joule, na época dele, o pai dele, ele era dono de uma cervejaria, né? Então ele era de uma família muito rica. Então ele tinha tempo, não precisava, assim, vamos dizer, trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Então ele podia se divertir, ele gostava de ir para o porão da casa dele e trabalhar em certos experimentos de aprendizado. Então ele chegou nesses experimentos que ele se baseava mais ou menos nessa estrutura aqui, onde ele tinha
um recipiente aqui com um agitador. Ele adicionou um termômetro aqui para medir a temperatura nesse recipiente, onde tem esse líquido aqui que ele iniciou com água. E ele botou um sistema aqui com rodanas, certo? Que ele podia até girar aqui, uma manivela. E com dois pesos aqui, que praticamente com os mesmos pesos, certo? Então o que ele fazia? Ele observou que quando ele usava água, por exemplo, aqui, e ele girava essa manivela ou ele adicionava um peso maior em um dos lados, por exemplo, se ele girasse a manivela para um lado, esse peso aqui ia ficar mais pesado e ele descia mais e levantava esse outro peso. Então isso fazia que gerava uma variação de energia potencial gravitacional entre esses dois blocos, porque eles estavam no mesmo nível e de repente um subia e o outro descia. Poderia ser para esse lado de cá, ou esse bloco daqui subir e esse aqui descer. Então, quando esse aqui subia e esse descia, de certa forma, esse trabalho que era executado aqui, que era igual à variação de energia potencial gravitacional, se transmitia para cá, de certa forma que havia uma rotação aqui, como é que chama, desse misturador aqui, e gerava um certo aumento de temperatura aqui no líquido, certo? Na água. Então, ele achou interessante isso, e outra coisa que ele percebeu foi que quando ele mudava o fluido, por exemplo, ele colocava mercúrio ou colocava óleo, quando ele aplicava a mesma quantidade de trabalho aqui, a mesma distância aqui de energia, variação de energia potencial gravitacional entre os dois blocos, ele não obtinha a mesma variação de temperatura para os dois outros fluidos, mercúrio e óleo. Então ele começou a fazer diferente. Então, ele disse: eu vou tentar aplicar um certo trabalho aqui, de variação de energia potencial gravitacional, de certa forma que eu obtenha a mesma variação de temperatura para os três fluidos. Então ele viu que para isso ele precisava de 3 trabalhos diferentes, ou seja, de 3 variações de energia potencial gravitacional diferentes aplicadas aqui. Então ele suspeitou, de certa forma, que existia alguma outra energia aqui que poderia estar armazenando essa energia, porque parte dela era dispersada com o calor que fazia aumentar a temperatura aqui no termômetro. Mas, a depender do fluido, ela podia aumentar menos ou mais, certo? Então ele viu que para a mesma variação de temperatura, valores diferentes de calor foram observados, de trabalho foram observados por quilograma, certo, de substância aqui adicionada. Então a energia potencial, de certa forma, foi transformada tanto em energia cinética, né, de rotação aqui desse misturador, como energia térmica que aumentou a temperatura, certo? De certa forma que elas teriam que essa energia potencial, pelo princípio da conservação da energia mecânica, teria, né, que se igualar à soma dessas outras duas energias. Então, aqui ele demonstrou, de certa forma, uma relação quantitativa entre calor e trabalho, porque aí tu tem um trabalho aqui que tu está aplicando, devido a tu está colocando mais peso aqui de um lado e fazendo uma variação de energia potencial gravitacional que é igual ao trabalho. E esse trabalho vai gerar aqui uma energia cinética de rotação aqui e vai gerar um calor. Então, tu estás transformando o trabalho em calor. Então, ele percebeu então que o calor também é uma forma de energia, uma energia em trânsito. E outra coisa que ele percebeu é que quando havia esse aumento de temperatura, se ele colocasse esse fluido, vamos dizer, tem água aqui, e ele adicionasse mais água fria, com a temperatura abaixo da temperatura que estava aqui quando aumentou, então havia uma transferência de calor de certa forma que atingia uma temperatura de equilíbrio. Então ele viu também que o calor seguia, né, da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Então, a partir disso, ele viu que existia alguma energia onde era armazenada o calor, de certa forma, como se fosse uma transição, né? O trabalho foi executado aqui, a energia vai ser absorvida pelo sistema e depois vai ser liberada, certo? Então, essa absorção de energia que existia era justamente a energia interna, certo, da substância. E é ela que é o principal conceito, que posso dizer, para definir a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, nesses experimentos de Joule, a gente viu que a energia foi adicionada na forma de trabalho lá, né, de variação de energia potencial gravitacional.
Então, a energia depois foi armazenada dentro do sistema, que poderia ser água, óleo ou mercúrio, né? E foi armazenada como energia interna. E depois essa energia foi removida na forma de calor, certo? Aumentando um pouco a temperatura lá. Então, veio o enunciado então da primeira lei da termodinâmica. Embora a energia assuma várias formas, a quantidade total de energia é constante, ou seja, a energia se conserva. E quando a energia em uma forma desaparece, ela reaparece simultaneamente em outras formas, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Sim, professor, pode prosseguir. Então, a primeira lei, então, ela foi vista também que ela é aplicada tanto aos sistemas, no sistema quanto às vizinhanças em conjunto, certo? Mas antes de eu entrar aqui, que eu não coloquei no slide, mas eu me lembrei, o importante da gente entender da energia interna, quem são o pessoal da engenharia química tem um entendimento mais macroscópico, vamos dizer assim. Mas quem trabalha com termodinâmica e estatística na engenharia tem um entendimento mais microscópico, que seria a energia interna. Os químicos eles já têm uma visão um pouco diferente da energia interna. Então, a energia interna, se você for para olhar para o lado químico da coisa, justamente esse armazenamento de energia ocorre justamente em nível molecular, certo? Então, essa energia interna ela vai estar associada ao quê? Tanto a energia de translação das moléculas, né, que elas vão se mover, como a energia de rotação dessas moléculas, dos átomos, né, e também energia de vibração, certo? Nesse caso, energia de rotação e energia de vibração não vai estar relacionado para moléculas monoatômicas, mas só diatômicas ou poliatômicas, certo? E também está relacionado à energia potencial de ligação que mantém os átomos, eles, como é que pode ser, ligados, né, para se formar uma molécula. Então, a energia interna, de certa forma, ela está associada a essa energia cinética molecular, vamos dizer assim, né? Tem energia de translação, rotação, vibracional, e a energia potencial que mantém as moléculas unidas, ou os átomos, né? Pelas ligações químicas, certo? Então era isso que eu havia esquecido de colocar aqui no slide, tá? E também, como a gente viu, a energia interna não existe uma definição em si de energia interna. A termodinâmica clássica, que é o que a gente trabalha mais na engenharia química, ela apenas dá uma forma da gente calcular variações de energia interna, sem se preocupar do valor real que seria da energia interna naquele ponto, certo? Porque em muitos casos a gente considera a energia interna de referência em algum ponto, em alguma temperatura e alguma pressão, como zero, e calcula uma diferença delta U em relação àquele zero, certo? Então, voltando aqui, a gente tem que a primeira lei ela é aplicada tanto ao sistema quanto às vizinhanças, certo? Em conjunto nesse caso. Então, da primeira lei veio essa equação, onde a variação da energia do sistema mais a variação da energia da vizinhança tem que ser igual a zero, já que, pelo enunciado aí, a gente tem que a energia se conserva, né? E se ela desaparece de uma forma, ela vai reaparecer simultaneamente em outras formas, certo? Então, a gente viu também que calor e trabalho são energias em trânsito, né? E elas nunca estão contidas no sistema, certo? Então, de certa forma, existe a fronteira lá com o sistema e vai haver troca entre o sistema e vizinhança. Por outro lado, a gente tem lá a energia interna, que a gente acabou de ver agora, né, que ela é armazenada com a matéria no sistema, então ela estaria dentro do sistema, certo? A energia interna. E também pode existir, como a gente viu anteriormente, a energia potencial e a energia cinética. Essas energias aqui que eu estou colocando seria a energia potencial mesmo que a gente viu no capítulo 1, que é a energia quando você tem uma elevação, certo? Ou você joga um objeto para cima, algo do tipo, ou a energia cinética que ele tem uma velocidade. Por quê? Por exemplo, se você tem um tanque lá, com um líquido, por exemplo, então o seu sistema lá, vamos dizer que seja o líquido até o nível dele, então você tem lá, se ele não tiver nem entrada nem saída, for fechado, né? Então você tem uma certa energia interna lá armazenada, certo? Do líquido lá. Mas nesse caso você
provavelmente a energia potencial vai ser muito pequena, porque a diferença de altura lá do nível do líquido, se a gente considerar, é baixo, e a energia cinética também, porque o tanque está parado, certo? Mas se você tem, você vai analisar um sistema que ele está em movimento, então, por exemplo, se a gente fosse avaliar aquela questão da hidrelétrica que a gente viu, tem uma porção de água, de massa lá no topo da hidrelétrica e depois ela estava embaixo. Então o sistema estava se movimentando, certo? Então o sistema pode existir também energia cinética, certo? Que seria uma energia cinética macroscópica, essa energia cinética. Não é aquela energia cinética microscópica que eu falei que já está incluída aqui na energia interna, certo? Seria a energia de translação, rotação e vibração das moléculas, certo? Assim como essa energia potencial aqui é a energia potencial macroscópica, certo? Então, de diferenças de altura. E a energia potencial de ligação estaria já incluída nessa energia interna aqui, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos continuar. Sim. Pode, né? Agora a gente vai entrar no balanço de energia em si, né? Que vem derivado daquela equação da primeira lei da termodinâmica em sistemas fechados, que é o caso mais simples, para depois a gente entrar em sistemas abertos, que são os mais comuns. Então, como a gente viu aqui, a variação da energia do sistema mais a variação da energia da vizinhança tem que ser igual a zero, ou seja, a soma das duas energias não pode modificar. Se parte da energia da vizinhança é perdida, ela tem que aparecer no sistema de forma que a soma das duas seja zero, certo? Então, a energia da vizinhança, a variação dela, quando ela há uma troca entre sistema e vizinhança, então pode haver com um calor ou com um trabalho, como a gente viu, devido à fronteira que lá vai existir. Se a gente está considerando um sistema fechado, que não está entrando massa, que a gente vai ver depois para sistemas abertos, quando massa está entrando num sistema e está saindo, existe entrada também de energia advindo dessa entrada, né, de fluxo de entrada de massa e fluxo de saída. Nesse caso, como é sistema fechado, então a gente não tem, a gente só tem calor e trabalho. Só que aí a gente precisa, então, desenvolver se essa equação vai ser positiva ou negativa esse calor, certo? Por quê? Esse calor aqui ele seria definido, então, em relação ao sistema e o trabalho também. Então, a forma que a gente poderia fazer é que a gente sabe, né, que o calor da vizinhança, né, ele tem que ser o inverso, né, do calor do sistema. Então, menos o calor do sistema. A mesma coisa vale para o trabalho da vizinhança. Ele tem que ser menos o trabalho do sistema, certo? Então, quando a gente faz isso, então a variação da energia da vizinhança, a gente pode, ao invés de colocar o mais ou menos, que a gente ainda não saberia como faria, a gente coloca que é o calor da vizinhança mais o trabalho realizado pela vizinhança. Quando a gente faz isso e a gente definiu que o calor da vizinhança é o inverso do calor do sistema e do trabalho também, então a gente fica com menos Q e menos W, certo? Então, quando a gente retorna lá para a equação definida na primeira lei da termodinâmica, a gente pode substituir essa variação da energia da vizinhança aqui, ó, menos Q menos W, no lugar dessa. E então, quando a gente passa esses dois termos para lá, do zero, a gente vai ficar com a variação da energia do sistema, né, com o erro em português, é igual a Q mais W, justamente o calor do sistema e o trabalho executado no sistema, certo? Então, a gente chegou nessa equação. Então, a gente sabe, vou repetir outras vezes, né, que calor e trabalho é energia em trânsito, né, e ela é uma troca entre sistema e vizinhança na fronteira, certo? E existem as energias que a gente viu que são armazenadas, né, no sistema de certas formas, que pode ser variação de energia potencial, cinética, relacionado em termos macroscópicos, e energia interna total, certo? Então, quando a gente faz isso, o que é que acontece? A gente partiu dessa equação 2.2 e a gente tem a variação da energia do sistema é igual ao calor mais o trabalho. Quando esse calor mais o trabalho é justamente a troca na fronteira entre sistema e vizinhança, certo? Então, isso aqui é onde vai existir a interferência da vizinhança ou do sistema na vizinhança, certo? Já desse lado aqui, a gente tem que definir os termos da variação de energia do sistema. A gente já tinha definido, então, que era energia cinética, energia potencial e energia interna. Aqui a gente entra com uma energia interna total, esse símbolo T aqui,
Porque, como a gente viu anteriormente, quando a gente tinha volume com esse símbolo Tzinho aqui, significa que é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende da quantidade de matéria. Então, a gente vai ver, né, que ela depende da massa ou do número de mols aqui. Então, a gente tem que toda essa parte da variação de energia aqui é envolvida dentro do sistema, certo? Armazenado lá. E aqui é troca sistema vizinhança. Então, a gente deve lembrar lá das convenções dos sinais que a gente adotou, né? Quando o calor vai ser maior que zero, ou seja, positivo, quando a vizinhança adiciona calor para dentro do sistema, ou seja, uma absorção de calor pelo sistema, de forma que ele vai tender a aumentar a temperatura, vamos dizer assim, se ele não faz isotérmico, né? E o trabalho vai ser maior que zero, ou seja, positivo, quando a vizinhança executa o trabalho, né, sobre o sistema, né? Então a gente pode pensar nesse caso, né, se a gente tem um embolo, um cilindro lá com gás, que a gente estudou antes, e o pistão ele é comprimido, por exemplo, comprimindo gás ou líquido que estiver lá. Então nessa compressão, a gente sabe que o volume inicial era maior e o volume final é menor, certo? Então quando a gente analisa o ΔV, o volume final sendo menor que o volume inicial, a gente tem um ΔV menor do que zero, certo? Como a gente adotou essa convenção que vizinhança executa sobre o sistema o trabalho é positivo, então a gente tem que usar lá na fórmula de trabalho um sinal negativo aqui, certo? Só para relembrar, essa foi a equação que a gente definiu lá. A gente vai ver mais para frente, que a gente, não hoje provavelmente, que a gente pode utilizar essa equação para ser resolvida para processos mecanicamente reversíveis, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Sim, professor, pode continuar. Então, aqui nessa parte, se em grande parte dos processos que a gente tem em sistema fechado, por exemplo, quando eu dei aquele exemplo do tanque, que ele estava parado, a gente tem variações de energia cinética e potencial do sistema que são desprezíveis. Ou seja, praticamente são zero comparado à variação de energia interna, certo? O tanque está lá parado, não está se movimentando e também não tem uma diferença de nível, não tem uma mudança na diferença de nível do líquido. Então é desprezível para um sistema fechado e muitas vezes a gente pega aquela equação que a gente definiu anteriormente, né, com esses três termos para o sistema, e como é desprezível a variação da energia cinética potencial, a gente só fica com a variação da energia interna total, certo? Então, muitas vezes a gente usa mais essa equação para sistemas fechados. Nesse caso aqui, quando a gente tem variações finitas, certo, de energia interna, mas quando a gente tem variações diferenciais, né, então a gente tem que trabalhar com ela com uma forma diferencial, certo? Então, deu total, né, dQ mais dW. E nesse caso, a gente vê, né, que a gente pode relacionar as propriedades extensivas com as propriedades intensivas que a gente definiu lá no capítulo 1, certo? Então a gente viu que o volume total era dependente da quantidade de matéria e era uma propriedade extensiva. Do mesmo modo, a energia interna total ela também é dependente da quantidade de matéria, seja número de massa ou de mols, e é uma propriedade extensiva. Já o volume específico, que é em relação à massa, né, seria um metro cúbico por quilograma, por exemplo, ou centímetros cúbicos por grama, é uma propriedade intensiva, independe da quantidade de matéria. E aqui seria volume molar, porque está multiplicado por número de mols. A mesma coisa aqui, teríamos energia interna específica e energia interna molar. Certo? Tranquilo, né? Outras variáveis intensivas seriam, que bem simplesmente observar, a temperatura e a pressão, certo? Que, na verdade, elas não têm grandezas extensivas, tal como o volume e a energia interna tem, né? Ou a entalpia, que também tem. Então, só existem T e P, elas só são intensivas e não têm grandezas extensivas. Então, para variações finitas e diferenciais no sistema fechado, quando a gente quer incluir, porque para esse caso que a gente fez nas equações 2.3 e 2.4, a gente estava considerando uma unidade de matéria. Podia ser de massa, vamos dizer, igual a 1, ou número de mols igual a 1, certo? Mas quando a gente tem um número de mols
ou uma quantidade de massa considerável que a gente tem que considerar, né? Então a gente tem que usar essas equações aqui, tanto na forma de variações finitas como diferenciais, certo? Para um sistema fechado. Então a gente vê aqui que o delta U, que era o delta U total, a gente também pode colocar como se o total é número de mols vezes U molar, então número de mols vezes U molar, certo? Se N for constante, ele pode sair do delta, certo? E é o que acontece aqui, porque como a gente tem um sistema fechado, não entra e nem sai matéria. Então, o número de mols de moléculas da substância ou da mistura que se encontrar lá, ela vai se manter constante esse número de mols, ou a massa, né? Então, nesse caso, ele sai do delta e fica em delta U, igual a Q mais W, certo? Se for em termos diferenciais, é a mesma coisa. A gente tem N du dQ mais dW. Ainda de balanço de sistemas de energia em sistemas fechados, então a gente viu que se a gente pegar essas equações e aplicar para um mol, por exemplo, uma unidade de matéria, né? Então a gente chega naquelas equações anteriores que a gente teve, só que em vez de usar o representativo U total, né, a gente está usando o U, que seria aqui o específico molar, que a gente está considerando uma unidade de massa ou mol. Em muitos casos a gente vai trabalhar com essa simplificação. E o DU é a mesma coisa aqui. Isso é uma propriedade intensiva, né? Ele está multiplicado pelo 1 mol ou unidade de massa, e a gente chega nessas duas equações. Então, outros axiomas vão aparecer aí, então. O axioma 1. Antes de eu falar isso, eu vou lembrar de novo, né? Que na aula passada eu tinha criado uma lista de chamada, tinha botado no Google Classroom, mas eu fiz mais para fazer um teste, certo? Como é que funcionava. Mas a partir dessa aula, essa lista de chamada ela vai aparecer, já deve ter aparecido lá, de 2h40, e vai ficar até 3h10, certo? Então vocês têm que ir lá nas atividades, não tem um tópico lá chamada, vocês vão responder presente e devolver lá. Acho que você clica para devolver para me enviar, certo? Para eu colocar a presença. Beleza? Voltando então, já está próximo de terminar. A gente tem então outro axioma. Alguém fala alguma coisa? Não, né? Axioma 1. Existe uma forma de energia que é energia interna, né, que a gente viu, que ela é uma propriedade intrínseca de um sistema. Então ela existe lá, já o sistema não foi definido. E ela está relacionada a coordenadas mensuráveis que caracterizam o sistema. Para um sistema em repouso, né, que seria lá a variação de energia cinética igual a zero, né, ela pode ser calculada por essas duas equações aqui que a gente viu anteriormente. Certo? E o axioma 2, vocês podem ver lá no livro também, que é a primeira lei da termodinâmica, a energia total de qualquer sistema e suas vizinhanças é conservada. É basicamente aquela equação que a gente viu, né, que a variação da energia do sistema mais a variação da energia da vizinhança dá igual a zero. Certo? A gente tem um exemplo aqui para a gente fechar, certo? Então, água escoa em uma queda d'água com 100 metros de altura, certo? Então a gente tem lá uma catarata, vamos dizer assim. Considere que 1 kg de água com o sistema e considere que o sistema não troque energia com a sua vizinhança. Então, atenção aqui, não troca energia com sua vizinhança. Tudo que a gente sabe que troca calor e trabalho, né? Que troca energia com sua vizinhança, então seriam zero para todos esses processos aqui, certo? Que forem ocorrer. Então, ele pergunta qual a energia potencial da água no topo da queda d'água em relação à sua base. Ele faz, vou botar a figura aqui, ó. Botei uma figurazinha para dar mais ou menos uma intenção que seria. Então a gente tem 1 kg de água aqui que ele escolheu como sistema. O sistema, nesse caso, como ele é fechado, a gente tem que considerar uma porção de matéria que não vai mudar, certo? Então a gente vai ter que acompanhar esse sistema desde ele caindo aqui do ponto 1, atingindo a superfície aqui da água, né, no 2, e depois continuando no rio aqui em 3, certo? De forma que a gente considera que outras massas de água nem entram, nem a massa de água que está dentro desse sistema não sai, certo? E tem uma distância aqui de 100 metros, certo? Então,
ele quer aqui, primeiramente, a energia potencial da água no topo da queda, que é justamente naquele ponto 1 lá no topo, certo? Que a gente tem 100 metros de distância. Então, a gente sabe que a gente tem 1 kg de água no topo da queda d'água, que é o sistema, e ele não troca energia com sua vizinhança. Como a gente viu, calor e trabalho, ele falou aqui, é zero, certo? Então a gente vai pegar lá a equação da primeira lei da termodinâmica, que a gente viu que era a variação da energia do sistema mais a variação da energia da vizinhança, certo? Só que a variação da energia da vizinhança só é relacionada a calor e trabalho. Então, é zero a variação da energia da vizinhança, certo? Então, a variação da energia do sistema vai ter que ser igual a zero, certo? Porque ele, quando somava com a variação da energia da vizinhança, ele não tinha que dar zero. Como a variação da energia da vizinhança é zero, a variação da energia do sistema é igual a zero. Essa variação da energia do sistema a gente definiu, né, que era a variação da energia interna mais a variação da energia potencial e da cinética, certo? Nesse caso, como a gente tem uma movimentação e tem uma diferença de altura relativa para o sistema, então a gente vai ter que considerar tanto a energia cinética como a energia potencial, a depender, né, das nossas simplificações. Inicialmente ele quer que a gente só calcule a energia potencial no topo da queda d'água. Então a gente calcula a energia potencial, como a gente viu no capítulo 1, a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? A referência lá na superfície do líquido. Então a gente tem 1 kg de água, 100 metros é a distância, e a gravidade que a gente considerou esse valor e encontra 980,66 Joule. Essa é bem mais simples, né? Agora a letra B, ele quer qual é a energia cinética da água no instante anterior ao seu choque com a base da queda d'água. Então ele quer esse ponto 2 aqui, certo? Então quando a energia cinética vai ser máxima. De certa forma que a energia potencial aqui é máxima, a energia cinética aqui no ponto 1 é zero, e ele, quando vai caindo aqui, a energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. De certa forma que a energia potencial no ponto 2 aqui é zero, está no nível de referência, e a energia cinética aqui é máxima no ponto 2, certo? Então, ao longo da queda livre, de 1 para 2, não há mecanismos para a conversão de energia potencial ou cinética em energia interna. Porque aqui a gente está considerando também que a resistência do ar não tem influência e não tem perda por atrito. Então a gente só vai ter transformação de energia potencial para cinética e não vai ter perda para virar energia interna, que de certa forma pode ocorrer uma variação de temperatura, certo? Que seria perda por energia térmica. Então quando a gente faz isso e ele quer que a gente calcule a energia cinética aqui no ponto 2, então a gente usa a mesma equação lá que a gente definiu, certo? A gente viu que a variação da energia da vizinhança era zero, né? Porque justamente não há transferência de calor e trabalho entre as fronteiras, e a energia interna aqui também vai ser zero, né? A variação dela entre esse deslocamento de 1 para 2. Então a gente fica com a energia potencial no ponto cinética no ponto 2 menos A1, a energia potencial 2 menos A1 igual a zero. Como a gente viu a energia potencial, a energia cinética aqui, ele cai como se fosse em queda livre, é zero a velocidade, e no ponto 2, nível de referência, a altura aqui é zero, então a energia potencial 2 é zero. Então a energia cinética 2, que é o que ele queria, é igual a energia potencial 1, a gente já tinha calculado a energia potencial 1, 980,66 Joule. Essa aqui, na verdade, seria a letra C, não é B, mas depois eu corrijo. Após a massa de 1 kg entrar no curso do rio, a jusante da queda, que modificação ocorreu no seu estado. Então, ele quer saber o que aconteceu, qual modificação ocorreu quando essa porção de água desse sistema aqui chegou no curso do rio, que seria esse ponto 3 aqui, certo? Como a gente vê aqui, não vai ter mais diferença de altura, certo? Então, a gente está na mesma referência aqui, do zero, né? E, claro, pode ocorrer aqui uma diferença de velocidade. Então, a gente vai ter que dar uma avaliada aqui. Então, ele quer saber primeiro qual a modificação que ocorreu, né? Então, como 1 kg de água atinge a base da queda d'água, que seria 2 aqui, né? Ele mistura-se depois, né, com o restante da água do rio, né? Para formar o rio ajusante, né? Aí, com isso, quando ele bate aqui, a gente sabe quando a cachoeira ela bate na superfície da água do rio, né, de outro líquido,
Então a gente tem uma turbulência, né, que é gerada, né, de certa forma. Então, essa turbulência, justamente, ela vai ajudar a converter energia cinética em energia interna, certo? Quando a água bater aqui, de certa forma, a turbulência vai fazer que calor seja adicionado ao sistema, seria essa quantidade de água aqui, e ele vai ter um ganho de energia armazenada, certo? E em termos de energia interna, beleza? Como a gente viu, a variação de energia potencial vai ser zero, porque entre 2 e 3 ele não tem diferença de altura, né? E a gente já tinha visto que a variação da energia da vizinhança era zero, porque não tem calor e trabalho agindo. Então a gente fica com variação de energia interna mais energia cinética no ponto 3 menos energia cinética no ponto 2, que é igual a zero. Como a velocidade 3 aqui seria a velocidade do rio, a gente faz uma consideração que a velocidade do rio ela é muito menor que essa velocidade 2 aqui, que é onde ocorre a energia cinética máxima, onde a água cai da catarata, certo? Então, quando a gente faz isso, então, essa energia cinética 3 ela é desprezível em relação à energia cinética 2, certo? E é aproximadamente zero, devido à velocidade do rio ser mais baixa. Como resultado, a gente tem que a variação da energia interna é igual à energia cinética no ponto 2, que é igual ao mesmo valor que a gente encontrou antes, que era igual também à energia potencial em 1, certo? Aí o que é que vai acontecer? A gente, globalmente falando, houve uma transformação de energia potencial, aqui no ponto 1, para energia cinética, para depois virar energia interna. Então, globalmente, a gente transformou energia potencial para energia interna. E com isso, a gente vai ter um aumento de temperatura, apesar de pequeno e imperceptível, porque muitas vezes a quantidade de água que tem no rio é tão grande que o equilíbrio térmico se atinge muito rápido, certo? Então, por exemplo, se a gente considerasse que a água precisa de em torno de 4.184 joules por quilo, né, que seria a capacidade calorífica, vamos dizer assim, para aumentar em 1 grau a temperatura, se a gente calculasse essa diferença de temperatura, que é mais ou menos usar essa equação aqui, né, então a gente vai achar, passando o MCP para cá, né, com 1 kg de água, e o CP com esse valor, e a energia sendo essa variação de energia interna aqui. Então, quando a gente faz isso, a gente vê que houve um pequeno aumento de temperatura, bem abaixo de 1 grau, justamente porque a água tem um alto calor específico. Como ela tem um alto calor específico, ela demora mais para aquecer comparado a outros fluidos, como o óleo, por exemplo, que tem um calor específico mais baixo, vai fazer com que a diferença de temperatura fosse mais alta. Então, a gente vê que isso é um dos princípios que as hidrelétricas usam para gerar potência, né? Então, de certa forma, eles aproveitam, né, essa troca de energia aqui, energia potencial e cinética, para transformar lá em trabalho, para gerar, através de uma turbina, gerar energia elétrica. E a gente, então, continua a próxima parte na próxima aula, certo? Obrigado, pessoal. Tem alguma dúvida?